Você já se perguntou por que sentimos medo do escuro? É como se uma parte de nós ainda se lembrasse daqueles tempos, milhares de anos atrás, quando a escuridão escondia predadores e perigos desconhecidos. E essa não é a única herança que carregamos do passado. Nossa mente, moldada por eras de evolução, ainda opera com mecanismos de sobrevivência que ditam nossos medos, desejos e comportamentos. No fundo, somos todos primatas, tentando entender o mundo moderno com um cérebro programado para a savana africana. Mas e se pudéssemos decodificar esse software ancestral? E se entendêssemos a raiz dos nossos impulsos mais básicos? Neste vídeo, vamos explorar a psicologia evolutiva e descobrir como a mente humana se tornou o que é hoje. Imaginem só, estamos em plena era glacial, cerca de 100 mil anos atrás. O frio é intenso, os recursos são escassos e a vida é uma luta constante pela sobrevivência. Nossos ancestrais, reunidos em pequenos grupos, enfrentavam um mundo repleto de perigos. Animais ferozes, tribos rivais, doenças mortais. Cada dia era um desafio à própria existência. Nesse contexto brutal, a seleção natural favoreceu aqueles que possuíam características que aumentavam suas chances de sobrevivência. E não estou falando apenas de força física ou resistência ao frio, mas também de uma mente perspicaz, capaz de aprender com os erros, antecipar ameaças e tomar decisões rápidas. Aqueles que hesitavam por um segundo a mais diante de um predador ou que não conseguiam interpretar os sinais de perigo simplesmente não sobreviviam para transmitir seus genes. É fascinante como essa herança genética ainda se manifesta em nossos comportamentos hoje. O medo do escuro, por exemplo, era essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Afinal, a escuridão escondia predadores, cobras venenosas e outros perigos que poderiam ser fatais. Aquele frio na espinha que você sente ao entrar em um ambiente escuro, ou a ansiedade que surge ao ouvir um barulho estranho durante a noite, são ecos daqueles tempos remotos. É o seu cérebro primitivo, programado para a sobrevivência, entrando em ação. E o que dizer da nossa necessidade visceral de pertencer a um grupo? No passado, ser expulso da tribo significava solidão, vulnerabilidade e morte certa. É por isso que a rejeição social ainda nos causa tanto sofrimento, mesmo que não represente mais uma ameaça à nossa vida. Nosso cérebro ainda interpreta a exclusão como um sinal de perigo, ativando mecanismos de estresse e ansiedade. Mas a história não termina aí. A mente humana não é apenas um produto do passado. Ao longo dos milênios, fomos desenvolvendo habilidades cognitivas complexas, como a linguagem, a cultura e o raciocínio abstrato. Nossa capacidade de adaptação, de aprender e de transformar o ambiente ao nosso redor é o que nos torna únicos. No próximo capítulo, vamos explorar como a mente humana continuou a evoluir e como essa jornada nos trouxe até aqui. Imagine agora que você faz parte de uma tribo de caçadores-coletores. Sua sobrevivência depende da colaboração do grupo. Caçar em conjunto, compartilhar alimentos, proteger uns aos outros. Em tal contexto, a aceitação social não era apenas uma questão de vaidade, era uma necessidade vital. Aqueles que se isolavam, que não se integravam às normas do grupo ou que despertavam a antipatia dos demais, tinham menos chances de receber ajuda, proteção ou até mesmo alimento. A rejeição social era muitas vezes uma sentença de morte, e essa herança ancestral ainda ecoa em nossos comportamentos modernos. Pense na última vez em que você se sentiu ansioso por causa de uma apresentação em público ou inseguro antes de uma entrevista de emprego. Aquela sensação de apreensão, o medo de ser julgado e rejeitado, tem raízes profundas em nosso passado evolutivo. Nosso cérebro, programado para valorizar a aceitação social, interpreta essas situações como potenciais ameaças ao nosso status e à nossa posição dentro do grupo. E essa necessidade de aprovação se manifesta das mais diversas formas. Buscamos a validação nas redes sociais,
nos preocupamos com a opinião dos outros sobre nossas roupas, nossos gostos e nossas escolhas. Queremos ser amados, aceitos e admirados, pois em um nível profundo, isso ainda significa segurança e sobrevivência para o nosso cérebro primitivo. Mas a boa notícia é que podemos aprender a lidar com essa herança ancestral de forma mais consciente. Ao entendermos a origem evolutiva da nossa necessidade de aceitação, podemos começar a questionar os padrões sociais que nos aprisionam e a buscar a validação em fontes mais saudáveis e autênticas. Afinal, em um mundo cada vez mais individualista e competitivo, é essencial lembrar que a verdadeira força reside em nossa capacidade de sermos nós mesmos, sem medo de julgamentos ou rejeições. E aqui estamos nós, no século XXI, com nossos smartphones, carros autônomos e viagens espaciais. Um mundo que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. No entanto, por trás de toda essa parafernália tecnológica, ainda pulsa o cérebro de um caçador-coletor, programado para um mundo que não existe mais. Essa disparidade entre nosso hardware ancestral e o software moderno gera o que chamamos de dissonância evolutiva. Nossos instintos, antes essenciais para a sobrevivência, se tornam um fardo em um mundo de abundância e conforto. Um exemplo clássico é a nossa relação com a comida. Em um passado de escassez, o cérebro evoluiu para buscar alimentos calóricos e recompensadores sempre que possível, garantindo a sobrevivência em tempos de vacas magras. Hoje, essa programação ancestral se traduz em epidemias de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. A facilidade de acesso a alimentos processados e hiperpalatáveis sobrecarrega nosso sistema de recompensa, levando ao consumo excessivo e à dependência. O mesmo ocorre com a nossa relação com o mundo digital. As redes sociais, com suas notificações constantes e curtidas viciantes, exploram o nosso sistema de recompensa de forma implacável. Cada notificação aciona o circuito cerebral da dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, criando um ciclo vicioso de busca por gratificação instantânea. Mas a dissonância evolutiva não se limita aos nossos comportamentos. Nossa percepção de risco também é distorcida por essa lente ancestral. Vivemos em uma época de paz e prosperidade sem precedentes, com taxas de criminalidade em queda livre e a expectativa de vida cada vez maior. No entanto, o noticiário nos bombardeia diariamente com histórias de violência, tragédias e catástrofes, criando a ilusão de que o mundo é um lugar muito mais perigoso do que realmente é. É como se nosso cérebro, acostumado a lidar com ameaças reais e imediatas, se sentisse entediado pela segurança do mundo moderno e buscasse por perigos imaginários para se manter alerta. Mas não se desesperem, essa dissonância evolutiva não é um beco sem saída. Ao contrário, é uma oportunidade para conhecermos melhor a nós mesmos e reprogramarmos nosso software mental para uma vida mais plena e significativa. Agora que você já conhece os segredos da sua mente ancestral, me conta, qual instinto ancestral mais te influencia no dia a dia? É o medo da rejeição que te impede de correr riscos? É a busca por recompensas imediatas que te faz procrastinar? Compartilhe suas experiências nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o funcionamento da sua mente, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Afinal, quanto mais pessoas compreenderem a influência da psicologia ancestral em nossas vidas, mais preparados estaremos para construir um futuro mais consciente e equilibrado. Lembre-se, conhecer o passado é o primeiro passo para libertar-se dele e construir um futuro mais autêntico e significativo.